E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro. De modo especial para a tribo, estejamos atentos essa semana quanto às continuidades ou mudança de tendência. Que período foi esse, hein? Alguns tinham expectativa de maior movimento e, para mim, efetivamente eu chamava atenção lá no chat da tribo, justamente quanto à extrema volatilidade aguardada. Foi um período como raras vezes se observa, tendo 9h30, horário de Brasília, a volatilidade do período, às 10h30, mercado à vista norte-americano sendo aberto, nesta semana, né, porque já fomos avisados que vai para 11h30, mas nessa sexta-feira, 9h30 período, 10h30, mercado à vista norte-americano sendo aberto, nós tínhamos um PMI às 10h45 e outro PMI efetivamente às 11 horas. Sem falar que estamos lidando numa sexta-feira com as respectivas realizações de lucro. Vale muito observar que temos ativos que têm a capacidade de volatilidade independente de qualquer circunstância de dados econômicos, como o payroll, tão importante, que tem a capacidade na volatilidade de alterar até mesmo a vela semanal, um candle semanal sendo formado. Nós temos como observar isso no Shao USD, no Gold, por exemplo, uma volatilidade que às vezes na quinta e sexta-feira, ou até mesmo só na sexta-feira, altera toda a vela semanal. Nós temos observado que há movimentos no Gold, se a gente for medir efetivamente dentro de um só dia, estamos falando aí de movimentos de 7.000 pontos. Ora, isso é muito mais do que vela semanal, candle semanal de alguns ativos aí. Se a gente for falar de paridade de moedas, aí a gente está lidando com 2, 3 vezes a capacidade de movimento, às vezes, dentro do Gold. Daí a gente tem que observar, que é como eu tenho que concordar com cada um dos meninos da tribo, nossos instrutores, que nos dizem que o Gold não é brincadeira. Não é para principiante. Vale a pena a gente observar a volatilidade adequada com o volume negociativo. Estejamos extremamente atentos. Os índices, nós temos que observar também. Eu chamo a atenção de cada um da tribo aqui, do que seria volatilidade e do que seria volume. Às vezes nós temos num ativo os dois ao mesmo tempo e boa parte das vezes só um dos dois. Outro tema interessante para que a gente da tribo possa observar é a questão da liquidez e como ela é útil diante da área negociativa. A título de exemplo, ora, se estamos falando do quesito liquidez, você imagine o que é você estar a operar USD JPY ou qualquer paridade que envolva JPY, por exemplo, GBP JPY, que é um dos ativos nas paridades de moedas mais operados em todo o mundo, no horário do mercado asiático, por exemplo, ou você tendo a iniciativa, ou eu, de fazer uma operação numa sexta-feira na parte da tarde. Ou seja, há de se observar que você está partindo praticamente para uma circunstância que foge praticamente ao day trade, a não ser que você esteja com um lote extremamente alto, que no mínimo do oscilar, você possa sair da operação boa parte das vezes no dedo. Mas se você quer fazer uma operação
o stop loss, stop gain, uma programação com um range de trabalho entre fazer uso de uma moeda cuja paridade envolva o JPY no mercado asiático, no mercado pré-europeu, no europeu, no americano, é bastante diferente do que você abrir uma operação em plena sexta-feira. Da mesma maneira, se a gente estivesse agindo com o AUD USD. Então vale a pena a gente observar que existem momentos para certas situações. Há dentro da tribo também colegas que estão buscando se especializar num minuto. E é possível isso no Forex? Sim, perfeitamente possível. Vale a gente observar que operar em tempos menores requer decisões mais constantes, são mais decisões, atenção extrema. Necessariamente, no meu ponto de vista, você precisa estar na frente do gráfico o tempo todo e com uma capacidade de reação extremamente forte, porque senão você terá aquela velha situação de ganhos curtos e quando for perda, se você vacilar em tomar atitude, devolve tudo e mais um pouco, todo lucro e mais um pouco. Existem maneiras de, mesmo no scalp, trabalhar de uma maneira talvez mais responsável, mais segura, talvez seja a palavra, com os stops. No mais, desejo ótimas operações a todos. Para aqueles que estão operando as criptos no final de semana, muito sucesso. Para aqueles que estão aguardando a chegada do início do pregão semanal, que Deus a todos abençoe e proteja. Ele, Deus, é soberano. Ótimas operações a todos. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.